meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de História e antes de começar a explicação, eu gostaria de parabenizar a você que está realizando todas as atividades. Então, beijão, você merece parabéns, certo? Mas vamos começar a nossa aula de hoje? Então, gente, a aula de hoje será sobre cultura e religião. Hoje nós vamos falar sobre algumas religiões e cultura de alguns povos diferentes, ok? Mas antes de começar a falar sobre a cultura e religião desses povos que vocês vão conhecer hoje, vocês sabem a diferença entre cultura e religião? Sim ou não? Se não sabe, tia vai explicar para vocês, ok? Bem, a diferença entre cultura e religião é a seguinte: cultura é um conjunto de tradições, de comidas típicas, de vestimentas de um povo, de um determinado povo, e que essas culturas, esses costumes que há entre esse povo, vai passando de geração a geração. Então, isso aí é cultura, são tradições passadas de geração a geração. Já a religião é a crença que aquele povo ele tem a uma divindade, é a fé, é aquilo em que eles acreditam. Ou melhor, que nós acreditamos também, porque cada um tem sua religião. A religiosidade era algo muito importante no cotidiano dos povos antigos, lá bem antes da gente existir. Eles pensavam que coisas como o nascimento de um bebê, a morte de alguém e até mesmo a mudança do clima eram coisas que eram influências de alguma divindade, né? Esses eventos naturais que aconteciam, eles pensavam que tinha algo ser sobrenatural por trás de tudo isso. E como a natureza em si era considerada a grande divindade para eles, eram realizados cultos, eram realizados ritos para poder homenagear a natureza, ok? Eles pensavam também que esses seres habitavam nas florestas, habitavam nos rios ou até mesmo nas rochas. Mas, a partir do momento em que o ser humano começou a mexer com a agricultura, que é a cultivação de plantas, começou a domesticar os animais, eles começaram a adorar o solo, a fertilidade do solo. E esses cultos realizados para engrandecer a fertilidade do solo, eles eram realizados com músicas, com ritos e até mesmo com as práticas consideradas práticas mágicas, certo, pessoal? Mas nessa aula nós vamos falar sobre 3 povos, ok? Nós vamos falar sobre o povo mesopotâmico, nós vamos falar sobre o povo egípcio e também nós vamos falar sobre os gregos. Isso mesmo, cada um deles tem uma tradição diferente, certo? Tem uma forma de religião diferente. E por que, professora, nós vamos falar sobre esses 3 nessa aula? Na verdade, nós vamos falar sobre eles porque eles 3, mesmo tendo algumas crenças diferentes, eles têm uma coisa em comum. E o que é? Vocês sabem me dizer? Não? Bem, todos esses grupos aí são politeístas. Isso mesmo, politeístas. Conseguiram falar? Mas, professora, o que significa politeístas? Bem, significa que esses 3 povos aí, os mesopotâmicos, os gregos e os egípcios, eles acreditam em vários deuses. E essa é a definição de politeístas, certo? Pessoas politeístas são pessoas que acreditam em vários deuses. Para os mesopotâmicos, por exemplo, um dos deuses mais cultuados era Enki, que era considerado o deus da sabedoria e também o deus da água doce. Lá na Mesopotâmia existem vários templos que foram criados por esses povos na intenção de que representar
tá? Que esses templos eles representavam a morada dessas divindades aí que eles serviam. Já os egípcios, que também eram politeístas, ou seja, também acreditavam em vários deuses, eles tinham seus deuses de uma forma diferente. Mas por que, professora, eles eram diferentes? Bem, eles eram diferentes porque a forma deles era metade homem e metade animal, certo? O formato do corpo deles, eles viam esses deuses assim. E esse povo egípcio aí, eles acreditavam na vida após a morte. Eles pensavam que a vida é uma passagem e que depois dessa morte, depois que morrerem, certo? Eles iriam enfrentar um julgamento comandado por Osíris, que era o deus do mundo dos mortos. Isso mesmo. Mas, professora, e os gregos? Bem, os gregos também tinham as suas crenças, também acreditavam em vários deuses como os povos antigos, ou seja, eles também eram politeístas. Mas a diferença é que os deuses gregos, eles eram parecidos, eles tinham uma forma semelhante a nós humanos, certo? As mesmas características, os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, mas eles eram imortais, extremamente poderosos e sua característica, né, o seu poder, estava ligado a um aspecto da natureza. Como assim, professora? Eu não entendi. Por exemplo, Zeus, ele é considerado o deus dos céus, o senhor dos céus. Outro exemplo, Poseidon, que é considerado o senhor dos mares. E também Hades, que é considerado o senhor dos mortos. Certo, gente? Então, cada deus aí para os gregos tinha o seu poder relacionado ao meio ambiente, à natureza. Ok? Vamos recapitular um pouquinho? Bem, nós vimos o que são seres politeístas, que são seres que acreditam em vários deuses, não é verdade? Nós vimos que os mesopotâmicos, eles adoravam a deuses relacionados ao meio ambiente, não é? A fertilidade do solo, por exemplo, ao deus da sabedoria, ao deus da água doce, não é verdade? Já os egípcios, o formato de seus deuses eram quem? Metade homem e metade animal. Não é verdade? E que também eles acreditavam na vida após a morte, que depois que eles morressem, teriam que enfrentar um tribunal. Também vimos que os gregos, os deuses gregos, já são mais parecidos com os seres humanos e que seus poderes também estão relacionados ao meio ambiente, à natureza. Ok, meus amores? Então, gente, hoje nós falamos sobre alguns povos que são politeístas. Falamos do politeísmo, ok? Na próxima aula vamos falar sobre povos monoteístas, certo, pessoal? Então, beijão, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tchau, tchau!